Fábio Sormani, você que também gosta dessas partes mais táticas, chega um treinador europeu aqui, chega um treinador estrangeiro, eu não tenho a menor dúvida que a primeira coisa que esse cara vai mexer no time é na defesa. Eu não tenho a menor dúvida. Dessa defesa aí, ele vai manter o Diego Alves e o Rodrigo Caio. O resto ele vai mudar tudo. Bom, primeiro, só para ressaltar, ele vai botar o Flamengo quer voltar para o segundo semestre com 4 reforços. É a conversa que foi estabelecida. Ele falou em 2, não falou em 2? 4 reforços. Um lateral esquerdo, um zagueiro, um volante e um centroavante. Ele gosta de 9. Um centroavante. Um jogador dentro da área. É o que pediu o Jorge. Por isso que ele falou, pode ser 2 e tal, porque ele quer um meia também. Aí falou, pode ser 2, entendeu? Os caras falam, tá legal, o centroavante são 4 pedidos. Um lateral esquerdo, porque o lateral direito já tá contratado, Rafinha. Um lateral esquerdo, um zagueiro. Não vai falar que é o Felipe Luiz, senão ele vai ficar magoado. Quem? O Felipe Luiz. Não, ele continua falou... sendo, não mudou. Não entendi aquilo. Não vai falar, porque senão você vai desestruturar o Felipe Luiz. E vai ter um jogo agora. Quando que é o jogo contra a Bolívia? Sexta-feira, e nós estamos hoje na terça, quarta, aqui. Ele vai ter 3 dias para se recuperar. Então não fala que é o Felipe Luiz, por favor. Felipe, senão ele vai perder, Eu conheço o Felipe Luiz desde os 14 anos. Desde os 14 anos no Figueirense. Conheço o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é uma família sensacional, um moleque com uma educação brilhante, um garoto maravilhoso. Felipe, o Flamengo quer a sua contratação. Se você vai aceitar ou não a proposta do Flamengo é um outro problema. O Flamengo quer a sua contratação. Não, mas o que o Sormani está falando é uma outra coisa que eu também não entendi. Ele deu uma entrevista, eu não entendi as críticas dele. Ele é um jogador que joga no Atlético de Madrid, é um jogador de seleção brasileira. É óbvio que o Felipe Luiz é um jogador que gera informação, que gera repercussão, que gera interesse. A partir do momento que você até naquele dia deu em primeira mão que o Flamengo o queria, eu não entendi por que ele chega na televisão e falou, vocês não podem especular. Mentira, ele falou assim, eu não entendi. Os jornalistas inventam. Eu não entendi. Não disse que são mentirosos, mas eu entendi. Eu não entendi. Então você é mentiroso? Isso me desestabiliza. Você é mentiroso? Não, eu não. Então, você que deu a informação que o Flamengo queria a sua contratação. Eu me baseio nas informações que eu tenho do Flamengo. Então, e você sabe, eu não sei de nada. As pessoas conhecem as origens das informações. Você fala que eu fico não me coloca nas tuas coisas. Eu nunca quero saber o que você faz, porque senão eu serei conivente. Não é isso não. As informações que eu tenho partem de pessoas que estão na administração do Flamengo, não partem do eu achar. Eu não acordo de manhã e acho que eu vou dar uma notícia. Eu não conheço jornalista que faz isso. Ou acordei de manhã, eu vou dizer. Eu não conheço. Não, mas ô Pascoal, precisa entender também. Felizmente não conheço. Porque numa dessa o cara ouviu uma declaração, pelo fato dele também não estar habitualmente aqui no Brasil, pode ser que ele não reconheça quem foi o jornalista. Mas muitas vezes, Sormani, você liga o rádio, você acaba ouvindo uma notícia que você fala, esse cara tá de brincadeira. Por exemplo, e se ele ouve lá, o cara falando, olha, tem uma informação, Felipe Luiz será jogador do Flamengo no segundo semestre. É uma situação que cria-se uma mentira. Ele não deve ter falado isso falando do Pascoal, que é um cara que tem credibilidade no mercado. É um cara que tem uma bagagem, é um cara que tem uma história. É um cara que tem know-how. Agora, mas quantos caras você já viu batendo em determinada tecla, falando isso ou aquilo de determinado jogador e depois aquilo não acontece? Aquilo que eu falei ontem, mano. Às vezes o cara tem uma também, isso entendeu? Tem uma fonte, o jornalista tem uma fonte na qual ele acredita, e essa fonte fala, pode bancar que ele vai jogar no Flamengo. Estou dando um exemplo. O cara vai lá, confia na fonte, uma fonte que já deu outras informações para ele e que provavelmente bateram. Que foi o caso do Rafinha que me falaram. Ele vai jogar no Flamengo. E ele vai lá e fala. Não tem intuito nenhum de criar uma notícia, de estabilizar o jogador. Isso faz parte do mundo do futebol. Gente, mas fala que o cara vai jogar num clube no outro, muda o quê? Fala assim, esse cara... Se nunca tivesse acontecido. Isso até valoriza. Se você falar alguma coisa que muda, que coloca em xeque o caráter do Felipe Luiz, aí ele tem todo o direito de vir a público e arrebentar quem ele quiser. Agora, falar que você pode jogar aqui e acolá... Pelo contrário, a partir do momento que foi o Pascoal da informação, todo mundo falou, no Flamengo cai como maluco. Pô, que legal, só receber elogios, a torcida fica empolgada. A entrevista foi essa aqui, ó, mano. Acho uma baboseira, desculpa. Deixa eu ver. Vamos ver.
Não mudou nada, né? Por muito que falem, até algumas mentiras aí que alguns jornalistas inventam. Não assinei com ninguém, nem disse sim a ninguém e nem vou dizer até o final da Copa América. Isso eu dei uma palavra, acho que é por respeito também à seleção brasileira. Vou esperar acabar a Copa América para tomar essa decisão. Não sou eu, junto com a minha família, né? E peço paciência. Não só a torcida do Flamengo, senão todo o setor da imprensa que queira saber qual é o futuro de alguns jogadores aqui, né? Que muita gente vai trocar de clube, mas é importante ter paciência nesse sentido e não tentem especular, porque às vezes não sabem, mas machuca muita gente. Não mudou nada, né? Por muito que falem, até algumas mentiras aí que alguns jornalistas inventam. Não assinei com ninguém, nem disse sim a ninguém e nem vou dizer até o final da Copa América. Isso eu dei uma palavra, acho que é por respeito também à seleção brasileira. Vou esperar acabar a Copa América para tomar essa decisão. Não sou eu, junto com a minha família, né? E peço paciência. Não só a torcida do Flamengo, senão todo o setor da imprensa que queira saber qual é o futuro de alguns jogadores aqui, né? Que muita gente vai trocar de clube, mas é importante ter paciência nesse sentido e não tentem especular, porque às vezes não sabem, mas machuca muita gente. Foi pro céu. Pra quem? Então, mas a primeira parte da declaração ele fala: não assinei com ninguém, não acertei com ninguém. Vai saber o que ele ouviu. Numa dessas, Sormani, alguém já falou, o Felipe Luiz acertou com o Flamengo. E o cara se sente também no direito de poder desmentir a informação. Tudo bem, claro. Porque o cara pode falar, eu não acertei gol. Não acertei, mas é que tá. Não é verdade, mas não precisa o seguinte, gente, atacar os outros. Tudo que sair na imprensa hoje relativo à minha transferência do Flamengo, não procede. Ponto, acabou. Eu só vou definir depois da Copa América. Sim, não, mas e outra coisa? Eu estou dizendo o seguinte, o Flamengo fez uma proposta. Se ele vai aceitar ou não, é um outro problema. Ele sabe qual é a proposta do Flamengo. E você sabe? Eu não sei. Quanto tempo de contrato, salário? 2 anos de contrato. Os moldes do Rafinha, são as bases muito semelhantes à do Rafinha. Dos valores totais eu não sei. Não tenho o valor total. Agora, quero dizer o seguinte, o Flamengo fez uma proposta para ele, fez a proposta. Se ele vai aceitar, conversando com a esposa dele, que tem negócios na Espanha, se ela vai topar vir para o Brasil, se ele vai continuar com a família morando na Europa, se ela vai voltar para o Brasil. Isso é um outro problema. Essa é uma situação individual, pessoal. O Flamengo está tratando da situação esportiva. O Flamengo tem interesse na contratação do Felipe Luiz. Ele disse que vai resolver depois da Copa América. Então vamos esperar o final da Copa América para ele dar a... Ele disse, o pessoal está falando que eu já tenho um contrato assinado. Não tem mesmo, e ele tem razão. O Flamengo tem um plano B, porque a Copa América, se o Brasil chegar na final, termina dia 7 de julho. Dia 10 de julho é a estreia do Brasil, a estreia do Flamengo, a estreia do Jorge Jesus contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo lá na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil, né? O Flamengo tem um plano B, porque senão o Flamengo, que precisa de um lateral esquerdo, chega a 7 de julho, ele fala, não venho. Correr, continua com quem não, a janela fecha... Continua com quem tá. O Flamengo não fecha, mas se ele fala uma bobeira, assim, porque por respeito à seleção eu não vou assinar com ninguém agora. O que vai mudar? O que muda você assinar com um clube e estar na seleção? Você não consegue dividir sua vida? Você não consegue? É do mesmo jeito que a pergunta do rapaz lá porque eu não vou, foi enorme. Aí eu vou me desfocar se eu acertar com... A resposta também tem... as pessoas não sabem falar. Bobeira, cara. As pessoas não sabem se expressar, Pascoal. Gente, mas Esse que o Sormani falou é uma frase. Olha, gente, claro, eu estou negociando, conversando com vários clubes, há vários interessados. Ele falou que a palavra aqui. Nesse momento eu estou aqui concentrado com a seleção e quando terminar a Copa América a gente vai ter alguma novidade. Acabou a história. Você concorda com isso aqui? Acabou a história. Eu vou ser media training. Flavinho, você concorda com isso aqui? O Flalipe, somos uma nação. Jorge Jesus é o típico treinador europeu que fala o necessário, firme. Não é como muitos técnicos brasileiros paternalistas que jogadores adoram. Não o conheço a fundo para dizer isso, mas a sensação que eu tenho é que o relacionamento do europeu em geral, né, com o jogador, ele é um pouco mais distante, mais profissional, mais voltado para resultados do que, por exemplo, o que a gente vê com o Tite, né? O Tite chama os outros caras, o outro de Dani para lá, Enei para colar, não sei o quê. O próprio Abel, que tem um relacionamento fulano e mais 10. Muito paternal e não sei o que e tal. Na Europa é diferente, realmente é diferente em tudo, né? Em todos os relacionamentos profissionais.